Bora para uma aula onde a gente vai falar do nosso terceiro esforço solicitante, o famoso momento fletor, que é aquele que tem a tendência de causar ali a flexão, né, da nossa estrutura. Vamos lá falar primeiro um pouquinho de teoria e, na sequência, a gente vai fazer 2 exercícios para a gente aplicar aí os nossos conhecimentos, beleza? Primeiro, ó, vamos começar dando uma lembradinha no que são, né, as chamadas forças internas ou solicitações internas ou ainda os nossos esforços solicitantes internos, tá? Então, elas são forças que mantêm unidas aí, né, os pontos materiais que formam o nosso corpo sólido, tá? E aí o que a gente analisa quando a gente faz as contas, tanto da nossa força normal, da nossa força cortante ou do nosso momento fletor, são os efeitos que a transmissão dessas forças causam ali, tá? Na estrutura que a gente está analisando. Muito bom. Aqui está, então, né, a nossa listinha aí, vamos fazer um checklist aqui, né, dos nossos esforços solicitantes. Então, já falamos sobre a força normal, já falamos sobre a força cortante e vamos falar neste momento do momento fletor. Tá bom, não faço mais piada sem graça no nosso curso. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, dá uma olhada nessa imagem aqui, que é a consequência, né, da ação do momento fletor, né? Então, essa flexão aí que ele pode causar na nossa peça, tá? Então, veja que aqui na imagem, ó, as fibras inferiores estão sendo tracionadas e as fibras superiores estão sendo comprimidas, tá? Então, é sempre assim, ele comprime uma parte e distende a outra parte da estrutura. E como a gente falou, né, essa tendência de flexionar a estrutura, tá? Como resultado aí das tensões normais, né, na nossa seção. Falando em seção, né, lembrando que para todos os esforços solicitantes, nós usamos o método das seções para poder fazer o cálculo aí das nossas forças. Então, é como se fosse possível entrar numa seção ali, então a gente faz aquele famoso corte ali na peça, né? Cortes esses que são estratégicos, né, em pontos importantes ali, para a gente ter os valores principais dos nossos esforços, e aí sim a gente poder fazer o nosso diagrama, né? Que lembrando que o importante é o diagrama também para a gente ver como que aquele esforço se comporta ao longo do comprimento da peça, da viga, da barra, tá? E hoje, né, nos exercícios, você vai ver como que a gente faz aí desse jeito, tá? Lembrando que quando a gente faz a seção, a gente já está pegando a viga ou a barra ou a estrutura que está em equilíbrio. E aí, quando a gente corta, cada pedaço do nosso corte também tem que estar em equilíbrio. E aí que surge, né, dessa questão aí de cada uma das partes estar em equilíbrio, aí surgem os nossos esforços solicitantes que a gente pode calcular, beleza? Então aqui, ó, vamos dar primeiro um exemplinho para depois a gente partir para os exercícios, né? Então a gente tem aqui o desenho de uma viguinha biapoiada, né? No ponto A aqui um apoio fixo, no ponto B um apoio móvel, uma viga de 6 metros, onde eu faço um corte alfa, que abra uma seção alfa, né? A 2 metros do apoio A. Perceba que aqui, ó, esses vetores e esse desenho aqui de momento, são já dos nossos esforços solicitantes. Então, onde eu faço o corte, eu já desenho ali, né, ó, essa aqui seria o desenho da normal, essa aqui seria o desenho da cortante, isso no pedaço da esquerda, tá? Que é o que a gente costuma pegar ali na primeira vez que a gente faz o corte, é o que a gente costuma pegar. E aqui está o nosso momento fletor, que é o que a gente vai calcular, vai focar aí na aula de hoje. Bom, então olha só, eu tenho uma viga de comprimento L que está engastada aqui no ponto A, tá? Então, o nosso apoio triplo ali, nosso engaste, que é capaz de gerar ali, né, as 3 reações. Então, para uma viga de comprimento L que está engastada, está sendo solicitada por um momento de intensidade MF. Então, aqui tem um momento externo aí sendo gerado, tá? E aí a pergunta, considerando a ação apenas do momento MF, qual o valor da reação no apoio A? Bom, considerando somente a reação de momento, como está propondo, né? O apoio A ele tem que reagir a esse momento aqui, ó, e fazer, né, uma reação igual
para manter o equilíbrio de rotação aí da nossa estrutura. Então, se eu tenho uma solicitação aqui no sentido anti-horário, no caso, né, a reação de momento aqui tem que ser no sentido horário, com a mesma intensidade do momento ali na pontinha da nossa viga de comprimento L, certo? Então, tá aqui, ó, no próximo slide, essa ideia. Quando nós fazemos o corte, tá? Então, agora, ó, isso aqui é um pedacinho. Então, eu tinha um comprimento L, ó. Aí, eu fiz um corte a X unidades de comprimento do apoio A. E aí, ó, o momento fletor é aquele que eu quero calcular, mas essa reação aqui já é conhecida, né? O momento MF ali, né? E aí, como que você faz para determinar o momento fletor? Você faz a somatória dos momentos em relação à seção que você estabeleceu, tá? Então, a corte foi feito aqui, vou chamar a seção de alfa. Então, em relação à seção, né, quanto que tem que dar a somatória dos momentos? Então, eu tenho aqui, ó, no sentido horário, portanto, negativo, esse momento chamado, que a gente chamou de MF, né, que seria o momento reativo ali do apoio, mais o momento fletor, que é o que eu quero calcular. Deixa eu mudar a corzinha dele aqui, ó. Isso aqui tem que ser igual a zero. Portanto, o nosso momento fletor, passando para lá, vai ser igual ao momento da própria reação ali, né? Então, nesse caso, o nosso momento fletor estaria calculado a partir daí. Tudo bem? Importantíssimo, convenção de sinais, né? Que você acabou de ver eu utilizando ali, mas quando nós chegamos no resultado do momento fletor, a convenção de sinais é a seguinte, ó. Se a tendência é a barra ficar envergada dessa forma, né? Com as fibras inferiores tracionadas e as superiores comprimidas, né? Se a barriguinha dela ficar assim para baixo, o nosso momento recebe sinal positivo. Se a nossa viga ficar envergada assim, ficar flexionada dessa forma, tá? Aí ela recebe, o momento fletor recebe sinal negativo. Isso vai aparecer nos nossos diagramas, né? Porque quando eu for fazer, por exemplo, aqui, ó, um diagrama de momento fletor, tá? E eu for representar ele, por exemplo, assim, ó, tá? Esse momento ele recebe sinal positivo e ele coincide com o que seria o desenho da tendência de flexão da estrutura, tá? Se for um momento que eu calculo e dá um resultado negativo, tal, né? Ó, o diagrama teria essa carinha aqui seria o sinal negativo, que também coincide, ó, com o desenho da flexão da estrutura, tá? Pronto. Estamos prontos para a resolução dos exercícios propostos, agora com números, tá? Para você acompanhar direitinho aí comigo, assistir quantas vezes você precisar, para você depois poder resolver os seus problemas aí, tá? Então, vamos lá, ó. Determine os esforços solicitantes na viga, uma viguinha biapoiada, com uma única carga pontual de 5 kN aqui, tá? Na vertical, no meinho dela. Qual que é a primeira coisa a fazer, né? A primeira coisa a fazer é calcular as reações nos apoios, tá? Usando o quê? Usando as equações fundamentais da estática. E você deve ter visto já uma aula aqui do nosso curso falando especificamente sobre calcular as reações nos apoios. Então, se você não viu, veja que vale a pena, tá? E aqui eu já vou adiantar para você que a hora que a gente faz aí a somatória das forças em relação a y igual a zero e a somatória dos momentos tem que ser sempre em relação a um ponto, né? Vou chamar aqui de apoio A, aqui de apoio B, né? Somatória dos momentos, você vai, em relação ao ponto A, no caso, igual a zero, você vai fazer o cálculo aí das nossas reações, né? Vou chamar as nossas reações aqui de VA e VB, reação vertical em A, reação vertical em B. Nós vamos chegar à seguinte conclusão, que a reação vertical em A é de 2,5 kN e a reação vertical em B também é de 2,5 kN. Por quê? Porque a nossa carga pontual de 5 está exatamente no meio de uma viga biapoiada e os dois apoios estão nas extremidades. Então, esse é o resultado que você vai obter. Depois você faz aí tranquilo, você vai perceber, tá? Aí, fala, bom, próximo passo seria fazer o quê? Próximo passo seria a gente desenhar aqui um diagrama de corpo livre, né?
Então, vou fazer aqui embaixo, ó, respeitando aí o comprimento da viga, né? Como a espessura da viga aqui é irrelevante, é desprezível, você pode fazer no diagrama de corpo livre só um risquinho para representar a sua viga, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? A nossa carga de 5 kN pontual aqui no meinho, na meiuca, 5 kN. No apoio a nossa reação de 2,5. Deixa eu fazer só aqui assim do ladinho agora, para melhorar aqui o nosso espaço, ocupar melhor nosso espaço. Aqui o apoio B também 2,5, tá? Aí se mantém aqui, ó, as dimensões, né? Importantíssimo destacar, 2 metros daqui e 2 metros daqui. E está feito o nosso diagrama. Veja que, embora o apoio A seja um apoio fixo, né? Ele também poderia causar reação horizontal, mas como não tem nenhum carregamento horizontal, eu já nem coloquei, mas a reação horizontal no apoio A seria igual a zero, beleza? Então, vamos para os nossos esforços solicitantes, tá? Então, primeiro, para a gente observar a situação em relação ao esforço normal, a gente tem que fazer a somatória das forças em relação a x igual a zero, tá? E aí fala, bom, você precisa fazer uma seção aqui, né? Então, pensando no esforço normal, isso não vai fazer diferença onde você vai fazer a sua seção. Mas, nesse caso aqui, eu já vou falar o que a gente teria que fazer, tá? A gente teria que fazer uma seção no início da estrutura, tá? Chamar de seção 1. Uma seção onde está rolando aqui a nossa carga pontual, chamada de seção 2. E uma seção aqui, ó, no final da estrutura, onde também tem a reação do apoio B, chamada de seção 3, tá? Esses são os pontos onde usualmente a gente precisa fazer. Depois também, não deixe de assistir a aula que fala sobre o passo a passo de construção dos diagramas, tá? Que ali eu vou falar para você direitinho como escolher as seções que você vai fazer, tá? Mas no caso aqui, ó, essas seções que eu fiz já dariam conta do recado, beleza? Então, vamos lá. Pensando na força normal, tá? Se a gente pegar, por exemplo, a nossa seção 1, a nossa seção 1 é só o pontinho inicial ali, né, da onde está o apoio A, certo? O que a gente vai ter aqui? A nossa reação VA, tá? Aqui valendo 2,5, tá certo? E aí eu vou fazer aqui do ladinho os nossos esforços solicitantes, ó. A nossa cortante, a nossa normal e o nosso momento fletor, que é o foco dessa aula, beleza? Desenhei já com a convenção correta quando a gente pega o corte ali do lado esquerdo, tá? A força normal, como eu estava dizendo para você, não tem nenhuma outra força na horizontal, então vai dar simplesmente a força normal igual a zero nesse daqui, tá? Aí, agora cortante, né? Cortante. Somatória das forças em Y igual a zero. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a nossa VA, que está para cima, portanto, vou colocar ela positiva, menos a cortante, que está para baixo, e aí vou colocar o valor da reação vertical em A, passando a cortante para lá, que vai ficar positiva, né? O que a gente conclui? Que a cortante é igual a 2,5 kN. Quando a gente está falando aí da primeira seção que a gente fez na barra, tá? Na viga. E o nosso momento fletor? Então, e o nosso momento fletor? Se eu fizer a somatória dos momentos em relação à seção 1 igual a zero, não tem distância aqui ainda nessa seção. Então, a reação vertical em A, que é quem poderia gerar momento em relação ao apoio A, ele vai gerar um momento igual a zero. Então, o momento é zero, porque não tem distância. Então, pronto, ó. Então, aqui os 3 esforços solicitantes em relação à seção 1. Normal igual a zero, cortante 2,5 kN, momento fletor zero, tá? Agora, então, eu fiz aqui na seção 1, né? Vamos olhar aqui, ó, para a seção 2 agora, tá? Vamos olhar aqui para a seção 2. E especificamente em relação à seção 2, eu vou te fazer um cálculo assim, dividido aqui em partes, tá? Eu vou falar, olha, a seção 2
imediatamente à esquerda, imagina que a seção 2, ó, o corte, imagina que eu faço o corte aqui, ó, tá? Então, imediatamente antes do esforço de 5 kN, tá? Então, eu vou pegar a nossa seção 2, vai ser uma coisa assim, ó. Aqui está o pedacinho, né? Então, aqui está a nossa reação vertical em A valendo 2,5. Aqui eu estou a 2 metros da seção, né? Só que eu não vou incluir nesse cálculo que eu estou fazendo agora, não vou incluir a carga pontual de 5 kN. Então, aqui você já está pronto para colocar a cortante, a normal e o momento fletor, agora em relação à seção 2, tá? Então, de novo, pela somatória das forças em x igual a zero, a gente continua com a nossa força normal igual a zero, porque não tem carregamento horizontal nesse problema. Pela somatória das forças em y igual a zero, o que a gente tem? 2,5 da reação vertical em A, menos a cortante igual a zero. Conclusão, a cortante continua valendo 2,5 kN. Fala, pô, Fred, mas eu já estou ligado nisso, então preciso fazer? Não necessariamente, você não precisa fazer, mas eu estou te mostrando aqui que no caso, como ó, não apareceu nenhum carregamento pontual ao longo desses 2 metros, nenhum carregamento distribuído, então mantém o valor da sua cortante até aí. Lembrando que a gente ainda não incluiu a carga de 5 kN, tá? Nosso momento fletor agora. Somatória dos momentos em relação à seção 2 igual a zero. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? A nossa reação vertical em relação à seção, ela vai causar um momento no sentido horário, enquanto que o nosso momento fletor está desenhado no sentido anti-horário. Então, o momento da reação vertical vai ser o negativo, vou colocar aqui, ó, menos 2,5 vezes 2 metros, que é a distância que ele está da seção, mais o momento fletor igual a zero. Menos 2,5 vezes 2 vai dar 5. Passando para lá, o nosso momento fletor é igual a 5 kN/m. Fechou? Então, nós temos aqui, ó, a nossa cortante continuou valendo 2,5 e o nosso momento fletor passou de 0 para 5 kN/m. Beleza? Agora, eu vou fazer aqui, vou incluir, tá? Eu vou copiar esse daqui, ó, vou tentar selecionar ele direitinho aqui. Vou copiar esse cara aqui. Vou colar ele aqui embaixo. E para essa daqui, ó, eu vou fazer incluindo a carga pontual de 5 kN. Então, imagina que aqui nós ainda estamos falando da seção 2, só que imediatamente à direita do corte, tá? Imediatamente à direita do corte significa que eu vou incluir aqui, ó, a carga pontual de 5 kN. Nós vamos observar com isso o seguinte, quem vai ter alteração aqui? Vamos lá, presta atenção, hein? Ó, a somatória das forças em relação a x vai me dizer que a força normal continua valendo zero. Tranquilo. Já a somatória das forças em y vai me mostrar o seguinte, olha só, agora eu tenho para cima a reação vertical no apoio A, para baixo uma carga de 5, para baixo também a nossa cortante. Olha como ficou a nossa equação. 2,5 menos 5 menos a cortante igual a zero, tá? O que vai acontecer aqui, ó? 2,5 menos 5 vai dar menos 2,5, passando a cortante para lá, a cortante vai dar menos 2,5 kN. Presta atenção, hein? A carga de 5 kN gerou uma descontinuidade no valor da cortante, que eu vou te mostrar no diagrama já já. Ó, ela passou de 2,5 para menos 2,5. Variou 5, mas variou pontualmente, abruptamente, né? Ela foi de 2,5 para menos 2,5. Essa variação de 5 é justamente por conta dessa cortante aqui, dessa carga pontual que atua no meio da viga, tá? Que aqui a gente incluiu. E se você fizer novamente o cálculo do momento fletor, somatória dos momentos em relação à seção 2 igual a zero, o momento fletor não vai mudar nada. Por quê? Porque essa força pontual de 5 kN, ela está atuando ali na seção. Portanto, ela não tem distância em relação à seção, né? Então, a única força que está causando o momento
continua sendo ali a nossa reação vertical em A, né? Então, vai ser, de novo, menos 2,5 vezes 2, mais o momento fletor. Então, o momento continua 5 kNm. Então, você vê que a única coisa que teve alteração, quando nós incluímos a força pontual, ali a carga pontual de 5 kN, foi a nossa amiga cortante, tá bom? Agora, nós vamos pegar a seção 3. A seção 3 é essa daqui, ó. Então, a gente já fez aqui na seção 1, eu fiz aqui na seção 2, imediatamente à esquerda e imediatamente à direita. E agora nós vamos olhar para a seção 3. Fazendo o cálculo pela seção 3, eu vou te mostrar uma coisa interessante. Você pode pegar somente agora, nós vamos pegar o lado direito do corte, tá? O lado direito do corte, que é somente esse pontinho aqui, onde está atuando a nossa reação vertical VB, que vale 2,5 kN, tá? Só que quando você pega o lado direito, na hora de representar as nossas forças solicitantes, ó, a normal você desenha agora para o lado, sentido oposto, né, para a esquerda. A cortante aqui você tem que desenhar para cima, tá? Ao contrário do que você faz quando você está olhando para o lado esquerdo. E o momento fletor aqui, ó, tá? No sentido horário, beleza? E aí você está pronto para fazer o cálculo. Somatória das forças em relação a x igual a zero, portanto, a normal continua zero, não tem nenhuma força na horizontal. Agora o nosso, ó, a cortante está para cima, então Q mais 2,5, ó, as duas coloquei positivo, tá? Porque duas positivas, porque as duas estão para cima. Então a nossa cortante aqui dá menos 2,5, que é o valor que já estava dando ali, tá? Desde a imediatamente à direita aqui da seção 2, já estava dando menos 2,5, então a cortante se manteve, tá bom? E o nosso momento fletor, tá? Nessa seção, ou melhor, ó, em relação à seção 3, né? Eu tenho somente esse momento aqui no sentido horário, mas eu não tenho distância. Então, o momento fletor vai dar igual a zero. Beleza? É isso daí que você precisa fazer. Vamos fazer um esboço aqui dos nossos diagramas, ó. Eu vou fazer aqui embaixo da figura para ficar com o mesmo tamanho, que é assim que você deve fazer, né? Então, primeiro, ó, pensando no diagrama da força normal. Então, de 0, 2, 4, né? A barra inteira. Como que é o comportamento da nossa força normal? Ela é igual a zero o tempo todo. Então, fica uma reta em cima ali do eixo mesmo, né? Força normal igual a zero o tempo todo. Vamos fazer aqui um eixo para fazer agora. Deixa eu trocar aqui para a corzinha branca. Fazer o eixo aqui, para a gente representar o diagrama da cortante, tá? Vou colocar aqui uma letrinha Q da cortante, tá? Cortante em quilonewtons. Então, aqui é o 0, aqui é o 2, aqui é 4. Então, como é que ficou a nossa cortante? Ó, vou voltar aqui nos nossos resultados, certo? A nossa cortante começou, ó, até a metade dela, ó, tá? Ela foi igual a 2,5. Quando a gente pegou a primeira seção aqui, ela foi 2,5 até, ó, até a metade, quando a gente pegou imediatamente à esquerda da seção 2. Então, ficou 2,5 o tempo todo. Então, eu vou fazer um risquinho aqui, ó, só que amarelo, né? 2,5 positivo, tá? Ó, fazer um pontilhadinho aqui e aí mostrar, ó, 2,5, né? Positivo aí. Fechou. Depois, quando a gente passou imediatamente à esquerda, ó, da seção 2, ou melhor, à direita, desculpa, menos 2,5, né? Porque teve aquela mudança abrupta ali no valor da cortante, e ela foi assim até o fim da viga. Até o fim da vida, até o fim da viga, tá? Então, eu vou marcar isso daqui aqui assim, ó. Marcar aqui só que sinal negativo, tá? Um pouquinho mais perto aqui para tentar fazer a mesma distância, isso. Aqui, ó, menos 2,5, tá?
portanto, a cortante com sinal negativo. Tá vendo que teve essa mudança de 5 quilonewtons aqui, bem onde estava a nossa carga pontual, tá? E por último, fazer aqui o nosso diagrama de momento, tá? O nosso diagrama de momento fletor aqui, ó, tá? Momento esse que está na unidade quilonewton metro. Então, aqui é o ponto 0, aqui é 2, aqui é 4. Lembra, coisa importante também que você vai ver em outras aulas que eu falei aqui, tá? Então, vamos juntando as ideias aqui. Quando a cortante é constante, o momento fletor varia linearmente. Vou repetir. Quando a cortante é constante, o momento varia linearmente. Então, o momento ele vai de 0 até um valor máximo aqui no ponto 2, né? E depois do valor máximo até 0 aqui, tá? E aí qual vai ser esse valor máximo? O momento que a gente calculou aqui, ó, quando a gente fez nessa seção 2, ó, de 5 quilonewtons metro, tá? Momento esse que é positivo. Então, eu vou marcar aqui, ó, 5 quilonewtons, ou melhor, vou marcar só 5, né, que a unidade a gente já pôs ali do ladinho, então aqui vale 5, esse pontinho aqui, valor máximo, momento esse que vai ter sinal positivo aí o tempo todo, tá? E nas extremidades ele é igual a 0. Maravilha? Esse exemplo já foi legal, já deu para você entender bem. Mas nós vamos fazer mais um, bem parecido, só que com uma força horizontal aqui, tá? De 4 quilonewtons, para a gente ver também o nosso diagrama de normal com valor diferente de 0, beleza? Então, vamos lá, ó. Vou colocar as nossas reações verticais aqui, ó, VA e VB, tá? E também, ó, no ponto A aqui, tá? Que eu vou chamar aqui de A, aqui de B, né? O apoio A é o apoio fixo. E aqui, já vamos só para a gente ganhar um tempinho, já te falei, tem uma aula lá só para falar sobre as reações nos apoios. Se eu tenho uma força de 4 newtons horizontal para a direita, a reação horizontal em A, que eu vou chamar de HA, vai valer 4 newtons, só que para a esquerda, tá? Já definimos aqui a nossa reação horizontal, mas para fazer bonitinho, faz lá a somatória das forças em X e tal. Outra coisa, reação vertical em A e em B vai ser 5 quilonewtons, porque tem uma carga pontual somente bem no meio da viga, tá? E os apoios estão nas extremidades. Fechou. Vamos estabelecer as nossas seções, tá? Aí eu tenho uma seção 1 aqui, onde a viga começa e onde tem a reação. Uma seção 2 aqui, onde tem a carga pontual. E uma seção 3 aqui, onde a viga termina, tá? E onde tem a carga horizontal e também a nossa reação vertical em B, tá? E aí eu vou começar aqui fazendo fazendo o cálculo dos nossos esforços a partir da seção 1. A seção 1, só um pontinho aqui, né? E o que vai ter atuando aqui nesse pontinho? Vai ter a nossa reação vertical do apoio A, valendo 5 quilonewtons. Vai ter a nossa reação horizontal do apoio A, valendo 4 quilonewtons. É isso que a gente tem ali. E agora a gente vai desenhar os nossos esforços solicitantes. A cortante para baixo, a normal aqui para a direita e o momento fletor. Tá? Pela somatória das forças em relação a x, o que nós temos? Sentido positivo para a direita, então normal, menos 4, que é a reação horizontal, igual a 0. Portanto, a gente tem uma normal igual a 4 kN atuando ali. Normal essa que é de tração mesmo, ó, tá? Se deu sinal positivo, né? A convenção de sinais diz que a força normal, quando ela está tracionando a estrutura, ela é positiva. Então, tá tudo certinho. Somatória das forças em relação a y igual a 0. Então, eu vou ter aqui a nossa reação VA, que vale 5, menos a cortante que está para baixo, igual a 0, tá? Vai ser, então, uma cortante aqui de 5 kN. Beleza? E, por último, a somatória dos momentos em relação à seção 1 igual a 0. Não tem distância aqui para a reação vertical em A gerar momento, tem só o momento que a gente desenhou ali, portanto, dá um momento igual a 0. Maravilha? Seção 1, prontinho, nossos valores estão aí. Vamos fazer agora, aproveitar aqui mesmo, ó, fazer em relação à seção 2, tá?
fazer aqui embaixo, seção 2. A seção 2, eu já vou, como eu fiz no outro, já mostrei para você o que acontece quando a gente inclui a carga, eu já vou fazer imediatamente à direita, tá? Já vou fazer imediatamente à direita, incluindo o valor da carga pontual. Mas se você quiser, para observar, fazer imediatamente à esquerda, né? Tipo, aqui imediatamente à direita, passando ali da carga de 10, você pode fazer. Mas acho que você já entendeu. Vou colocar aqui, ó, a nossa carga pontual de 10 kN. Vou colocar aqui a nossa reação vertical em A, valendo 5 kN. Vou colocar aqui a nossa reação horizontal, valendo 4 kN. Incluir aqui a distancinha de 2 metros, ou melhor, aqui são 3 metros. Esse 3 ficou feio. Melhorou? E aqui está tudo pronto para a gente desenhar, então, a nossa cortante para baixo, a nossa normal para a direita e o nosso momento fletor em sentido anti-horário, todos aí com o que seriam seus sinais positivos quando a gente fala dos esforços solicitantes. Pela somatória das forças em x igual a zero, a gente vê que nessa seção a força normal ainda vai dar 4, ó, porque eu tenho a força normal positiva, menos 4, que está para a esquerda, igual a zero, portanto, dá uma normal de 4 kN ainda, quando nós estamos pegando aqui a seção 2, tá? Somatória das forças em Y igual a zero. O que a gente tem agora? Agora vamos ter mudança, hein? A reação vertical em A, que é 5, menos a carga pontual de 10, tá? Que agora a gente vai incluir, menos a cortante, igual a zero. Então, aqui, ó, 5 menos 10 vai dar menos 5. Passando a cortante para lá, vai ficar positivo. Olha só, a gente descobre que a cortante aqui fica igual a menos 5 kN. Compare esse resultado com o do exercício anterior. Lembra do salto da cortante, onde tem a carga pontual atuando? Olha ele aparecendo aqui. Só que agora o salto foi de 10. Por quê? Porque a carga pontual é de 10. Então, a gente está aqui com a nossa cortante certinha aí, tranquilo. Somatória dos momentos em relação à seção 2 igual a zero também. Aí, o que eu tenho? A reação vertical VA, tá? Causando um momento no sentido horário em relação à seção, hein? Então, fica menos 5 vezes 3, que é a distância, tá? Em relação à seção, mais o nosso momento fletor igual a zero. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Passando para lá, ele fica positivo. Então, o momento dá 15 newtons metro. Que nesse caso, como tem só essa única carga pontual aqui no meio, esse vai ser o nosso valor máximo do momento fletor, tá? 15 newtons metro. Ele começou zero na seção 1 e chegou até 15. Por quê? Porque a cortante, quando é constante, o momento fletor varia linearmente. Não se esqueça disso. Vou aproveitar nesse espacinho aqui, ó, fazer o que seria a nossa seção 3, tá? A nossa seção 3, última seção, eu vou pegar o pedaço direito da viga, porque fica mais fácil de fazer, tem menos forças para desenhar e tal, né? Vale a pena você pensar em fazer dessa forma também. Eu tenho a minha reação vertical em B igual a 5 kN e eu tenho a nossa carga horizontal de 4 kN aqui, tá? Aí, na hora de desenhar os esforços solicitantes, fique esperto, hein? Aí é normal, você desenha com sentido também de tração, né? Que seria o sentido positivo. A cortante aqui tem que ser desenhada para cima, quando você está no pedaço do lado direito. E o momento fletor tem que ser desenhado do lado também no sentido oposto, tá? Quando você pega o pedaço esquerdo. Agora nós estamos fazendo pelo pedaço direito do corte. Pela somatória das forças em relação a x é igual a zero, eu vou ter a minha normal, a menos normal, mais 4 kN igual a zero. A nossa normal continua dando 4 kN. Então, ela está constante o tempo todo na viga, hein? Pela somatória das forças em y igual a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha cortante para cima e eu vou ter a minha carga da reação B aqui também para cima, ó. Cortante mais 5 igual a zero. Portanto, a nossa cortante vai ser igual a menos 5, hein? Como deveria ser mesmo, ela tem que se manter, né? Ó, menos 5, começou, teve a diferença aqui para menos 5 na seção 2 e assim ela vai até o final agora.
O nosso momento, vou fazer a somatória dos momentos aqui do ladinho, tá? Da seção 3 igual a 0, não tem distância, então o único momento ali seria o momento fletor, então o momento dá 0, beleza? Então lembrando, esse momento de 15 kNm que a gente achou no meio da barra, ele vai ser o momento máximo, daí ele vai decrescente até 0 na outra extremidade. Bora fazer os diagramas? Então, ó, vou fazer aqui embaixo do nosso desenho da viga, tá? Então, eu tenho aqui o diagrama de força normal, tá? Em quilonewtons. Eu vou já fazer aqui um traço para a gente representar também o diagrama da cortante em quilonewtons. E vou fazer também uma reta aqui para a gente representar o nosso diagrama de momento em quilonewtons metro, tá? Colocar as dimensões aqui, pessoal, 0, aqui seria 3, aqui seria 6, né? 0, aqui 3, aqui 6, 0, 3, 6. Então, aí os 3 eixos para a gente fazer os 3 diagramas. A nossa força normal, ela foi constante aqui, ó, valendo 4 quilonewtons ao longo de toda a viga, tá? Valor esse positivo, ó, o tempo todo. Esse é o nosso diagrama normal constante. A nossa força cortante agora, ó, tá? Ela valeu um valor positivo aqui, ó, de 5 quilonewtons até a metade da barra. Depois teve essa mudança aqui no valor, ó, abrupta, por causa da carga pontual de 10, tá? Vou fazer aqui sim, tiradinho. Ó, aqui ela ficou negativa, valendo então menos 5, tá? Quilonewtons até o final. E o nosso momento fletor, né, ele vai ter um valor máximo aqui na metade e depois, ó, ele vai decair, tá? Até 0 novamente. E o valor máximo que nós calculamos ali agora há pouco de 15 quilonewtons metro, ó, positivo o tempo todo. Então, ele começa nulo, vai até 15, volta para 0 novamente na outra extremidade, tá bom? Então, essa foi a nossa aula que a gente focou mais no momento fletor, mas também acabamos reforçando aí os outros 2 esforços solicitantes, normal e cortante. Não deixe de assistir aí a nossa próxima aula, que fala sobre o passo a passo para você fazer os diagramas, hein? A escolha das seções direitinho, quando tem carregamento distribuído e pontual na mesma viga, um probleminha mais complexo para você poder também aprender a analisar assim. Valeu? Espero ter te ajudado nessa. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.